O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos pela força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois o vosso Pai sabe o que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. De fato, se vós não perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também não vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Podemos nos sentar. Recordo-me certa vez em que Niemeyer diz sobre o motivo pelo qual ele faz as suas obras sempre com curvas. E ele dizia: o homem criou o ângulo reto. E assim nós entendemos muito bem que o ângulo reto traz a força do cálculo, assim como é mais próprio dos pensamentos e das posturas dos homens ao longo das gerações. O ângulo reto, o fálico, o hierático, a autoridade. Mas ele diz: a natureza, ao contrário, insubordinada, criou as curvas. As montanhas são curvas, os rios são curvos, o corpo da mulher é curvo. E Niemeyer então diz que esta é a inspiração das suas obras, assim como nós, quando contemplamos as montanhas da Serra da Piedade. Vemos essa dimensão do feminino que brota do coração do próprio Deus. Vemos aqui a delicadeza do corpo feminino que envolve, do mistério que abraça, das montanhas cuja beleza não é a da imposição, mas do encanto que nos leva ao lugar onde as palavras se ausentam. O homem, na busca do erático, do fálico, do poder, rasga a pedra para assim produzir ângulos retos do ferro, do aço. Nós aqui neste santuário e a beleza daquilo que nós temos de único, contemplamos a pedra na sua virtude despretensiosa. A pedra que acolhe em si a força do vento. As pedras deste santuário que são um minério não feito ângulo reto, mas um minério que brilha no entardecer. Preciosa é a riqueza da nossa arquidiocese de Belo Horizonte. A nossa catedral e igreja-mãe terá não os ângulos retos, como fizeram os homens ao longo da história, mas acolherá aquilo de que diz Niemeyer, a beleza da curva. A isso ele chamava a arquitetura do universo, que fez a montanha, que fez os rios. A este artífice nós chamamos Deus. E, portanto, nós também nos alegramos porque neste santuário está a beleza profunda do feminino. Nenhum outro santuário do mundo tem Deus como seu arquiteto, como este tem. E aqui nós nos alegramos com a montanha, com o encanto e com as curvas. E é sobre essa dimensão feminina que nasce do coração do próprio Deus que começa a falar o profeta Isaías na leitura que nós escutávamos. Ele diz que a palavra que desce de Deus, que sai da boca do próprio Deus, como expressão do seu coração, do seu interior, porque é na palavra que nós nos revelamos, não é verdade? Assim também o próprio Deus, ao dizer da sua palavra, ao dizer dos seus mandamentos e da sua mensagem, está expondo a sua alma. É uma palavra que desce como a chuva que provoca a fecundidade da terra, ajudando-nos a entender também a força reveladora e transformadora desta palavra dentro dos nossos corações. A palavra de Deus é capaz de curar as aridezes que trazemos dentro de nós.
A palavra de Deus é capaz de nos transformar se nós nos deixamos tocar por ela. E a palavra de Deus, como é próprio da feminilidade de uma mulher, é capaz de transformar e provocar dentro de nós a fecundidade, fazer germinar o que há de melhor dentro de nós. E, portanto, diz o próprio Deus através da boca do profeta Isaías: assim como a chuva no seu cair despretensioso, ao tocar a terra, revela a sua pretensão, que é a de produzir frutos e despertar a terra nos seus ciclos, assim também nós todos os dias devemos nos deixar fecundar pela palavra. A palavra de Deus deve gerar algo em nós, deve germinar algo em nós. É por isso nós arriscaríamos dizer que um primeiro olhar sobre as Escrituras, nós vemos uma ênfase muito masculina, a história dos homens, o poder dos homens, as guerras dos homens, os ditos dos homens, mas a palavra de Deus tem uma sabedoria que é feita para perder os distraídos. Nela está uma dimensão profundamente feminina, do germinar, do fecundar, do silêncio que a palavra eloquente, da discrição que instrui, não é? Esta é a dimensão da sabedoria e da palavra de Deus. Nós, nos nossos cálculos e na nossa palavra, queremos sempre dizer e condicionar e impor nada mais tendencioso ao masculino, enquanto a palavra de Deus fala de uma instrução que é sutil, de uma instrução que convence, não tanto pela sua força, mas pela sua atenção. Por isso nós poderíamos dizer que, quando a Bíblia fala de atenção, de escuta, de acolhida, de atenção aos outros e de germinar, nós temos uma escritura profundamente aberta ao mistério da mulher. Inclusive, embora nós tenhamos nos acostumado a chamar Deus de Pai, e este é o título que a tradição relega a nós, para aquilo que está dito na Escritura e também no nosso credo, nós vemos que a Bíblia não se furta, embora apegada a este título de Deus como Pai, de nos ajudar a entender que Ele tem por nós um amor profundamente materno. São inúmeras as imagens que nós corremos o risco de não perceber. Por exemplo, quando no livro do Deuteronômio se diz que Deus conduz o povo pelo deserto como uma águia que abre as asas para proteger as suas crias. Ou quando nós vemos em Isaías 66, quando o profeta diz, em nome de Deus, o Senhor dizendo ao seu povo: irei consolar-vos como uma mãe consola os seus filhos. Ou quando Jesus, chorando sobre Jerusalém, que fecha os seus ouvidos, que não quer receber a acolhida, ele diz: se você soubesse que eu agora quero ajuntar-te como uma galinha ajunta os seus pintinhos. Esta imagem é belíssima para nos ajudar a entender que, embora o título que a tradição tenha relegado a nós de Deus seja o de Pai, como vemos no Evangelho que acabamos de escutar, Deus nutre para cada um de nós um amor profundamente materno. E não é isto que nós cantávamos no Salmo? O Senhor pousa o seu olhar sobre os seus justos, o seu ouvido está atento ao seu chamado. O Senhor volta a sua face contra os maus, mas ao clamar os justos, o Senhor bondoso escuta em todas as suas angústias. Do coração atribulado está perto o Senhor conforta os de espírito abatido. Qualquer um que seja mãe, qualquer uma que seja mãe, qualquer um de nós, se é sincero e cavando dentro da própria alma, da própria memória, irá ver em uma mãe, em uma avó e uma tia isso de que diz o Salmo. Este olhar sempre pousado, este olhar sempre muito atento, né? Todos muito distraídos durante uma festa e a mãe com o olhar lateral, já intuindo a queda do filho e já se antecipando para proteger-lhe de algum mal. Ou de uma mãe que está sempre perto, com o coração perto do filho, ainda que de uma distância física. Somente um amor materno é capaz do privilégio da atenção, não é? Porque é próprio da mulher e do feminino acolher. Não é à toa que o útero é o grande sacrário da vida, não é? É no útero que todos nós, enquanto seres humanos, somos gerados. Por isso, a mulher será sempre um mistério sagrado. Aqui existe um sacerdócio. Evidentemente, se o sacerdócio ministerial ou do culto
atribuído aos homens pela tradição, na mulher existe também um sacerdócio, que é um rastro do sagrado. Porque o que é um sacerdote? Um sacerdote é um mediador do absoluto. O sacerdote é um instrumento de comunhão e é o que toda mulher é, pela sua beleza. Mediadora deste absoluto amor de Deus, mediadora deste mistério da vida, mediadora deste encontro onde o sopro de Deus dá-se de novo ao barro e traz à luz mais um indivíduo. Portanto, nas mulheres também existe um mistério de um sacerdócio profundo, um sacerdócio para a vida, porque o corpo de uma mulher, sendo ela mãe no sentido físico ou mãe no sentido espiritual, é um tabernáculo da vida. Faz-nos comparecer diante do livro do Gênesis, deste mistério de dar a vida, de acolher, deste mistério da atenção, deste mistério do germinar. E, inclusive, quando olhamos ao hebraico e vemos o nome Eva e Yahvé, é a mesma raiz do nome de Deus. Eva e Yahvé é isto, não é? A mulher tem em si, no seu corpo, na sua beleza e na sua poesia, o mistério deste Deus, Yahvé, que chama a vida, que dá a vida e que faz existir. Portanto, no corpo de cada mulher está inscrito este sacerdócio sagrado, de chamar a vida, de dar à luz e de germinar. E aqui quero terminar esta reflexão ainda com um olhar sobre esta dimensão de pai e de mãe que Deus traz dentro de si, lembrando-nos daquilo que disse certa vez o Papa Sorriso, João Paulo I. Ele diz: Deus é pai, mas também é mãe. E poderíamos pensar que há por detrás da fala do Papa uma heresia, mas muito pelo contrário. E explico o porquê. O hebraico, quando vai dizer da misericórdia que Deus sente pelos homens e por cada um de nós, ele não chama a misericórdia e traz à luz este conceito com abstrações, não é? Como nós falamos de compaixão e temos uma ideia abstrata. A imagem do hebraico para dizer da misericórdia que Deus sente por cada um de nós como suas filhas e filhos é a palavra rahamim. E o que é rahamim? É o útero da mulher. Quando Lucas, em Lucas 1,78, diz que algo dentro do coração de Deus o move para que Ele, que é o sol, nos venha visitar e nos arrancar da sombra da morte, o que está no grego é o splarkina, que vem do rahamim do hebraico, e é o útero. Quer dizer, Deus tem um útero que gera o Filho desde toda a eternidade, e é isso que nós rezamos no Creio, ao dizer que Cristo é gerado do seio do Pai desde toda a eternidade, e tem um útero onde nós somos gerados, e é este útero que se revolve contra si mesmo ao ver a sua criatura dilacerada e dividida pelo pecado. O útero de Deus se revolve e o sol que nasce do alto nos vem visitar. É a palavra que o hebraico usa para dizer da compaixão de Deus. Portanto, está longe de ser uma heresia. Na verdade, é a verdade mais profunda de todas, lá onde as palavras se ausentam. Deus nos ama com um amor de mulher, com um amor feminino, com um amor de útero de mãe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Façamos as nossas preces. Juntos